Definição antropológica de cultura. Etimologia. Cultura é uma palavra originada do latim colere, que, em seu conceito original, significava cultivar plantas. A palavra evoluiu para o sentido de cultivar conhecimentos. A primeira definição antropológica de cultura foi desenvolvida por Edward Burnett Taylor, segundo o qual cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. O conceito de Taylor foi muito criticado pelas gerações de antropólogos posteriores, pois era muito genérico e valorizava a cultura de povos ditos civilizados. Taylor era um representante do evolucionismo social e defendia a tese de que a cultura humana era única, ou seja, que as sociedades humanas evoluem de um estágio primitivo para um estágio mais complexo. Dessa forma, a cultura de povos como os indígenas, por exemplo, era vista como inferior. Àquela altura, por volta do século XIX, os conceitos de cultura e civilização se confundiam, fato que privilegiava as populações europeias, visto como mais cultas. A ideia de civilização estava associada à ideia de progresso. Foi o antropólogo Franz Boas quem fez uma crítica consistente ao conceito de cultura como algo linear e evolutivo. Segundo ele, existem culturas no plural e não simplesmente cultura no singular. Essa ideia de culturas no plural permitiu aos estudiosos perceberem que não existe cultura superior, mas culturas diferentes. Quando antropólogos como Edward Taylor afirmavam a existência de uma única cultura humana, estabeleciam uma hierarquia entre os primitivos, vistos como atrasados, e os civilizados, vistos como evoluídos. Franz Boas provocou uma revolução no conceito de cultura. Pela ótica de Franz Boas, as diferentes populações possuem diferentes culturas, sendo impossível, cientificamente falando, estabelecer qualquer tipo de hierarquia entre elas. Essa é a visão aceita pelos antropólogos atuais. Qualquer tentativa de estabelecer uma hierarquia entre culturas deveria escolher uma cultura padrão, o que seria uma escolha arbitrária, pois partiria do ponto de vista do pesquisador e não das populações estudadas. A escolha de qual conceito de cultura utilizar, ou de Taylor ou de Boas, é uma relação de poder. O conceito de Taylor justificava a invasão feita pelos países europeus, considerados mais evoluídos, nos países africanos e asiáticos, tidos por atrasados ou inferiores. A visão de Taylor fundamentou o racismo e outras formas de discriminação. A visão de Boas é uma visão antirracista e fundamenta a luta contra opressões. Em seu conceito, cada cultura é única e exclusiva de cada povo, e, como tal, deve ser valorizada. O debate em torno de cultura pode ser transposto para situações específicas dentro de uma cidade onde moramos, por exemplo. As pessoas tendem a se diferenciar umas das outras, estabelecendo valores de acordo com seu ponto de vista sobre o outro. Dessa forma, surgem preconceitos contra os moradores de um bairro ou contra os praticantes de determinada religião, por exemplo. Tomando por base as ideias de Franz Boas, os antropólogos desenvolveram o conceito de relativismo cultural, segundo o qual cada cultura deve ser analisada apenas em seus próprios termos. Tal conceito se contrapõe ao etnocentrismo. Apesar do relativismo cultural ser um avanço no combate aos preconceitos, ele cai numa contradição. Se todas as culturas devem ser respeitadas, como se contrapor às práticas consideradas opressoras sob o argumento de que tais práticas fazem parte de sua cultura? Entre as práticas opressoras mais polêmicas está o infanticídio praticado por tribos indígenas no Brasil. Infanticídio indígena é o assassinato de crianças por motivos culturais presentes em algumas tribos. Pelo menos 18 etnias conhecidas no Brasil possuem esse costume. Em algumas dessas etnias se promove o assassinato de um dos gêmeos, pois essa condição é considerada amaldiçoada. Em outras se matam crianças que nascem com alguma deficiência física. Então surge a dúvida: entre o direito à cultura e o direito à vida, qual é o mais importante?
Outra polêmica é o uso obrigatório de burca em algumas sociedades. Burca é uma vestimenta feminina que cobre todo o corpo, inclusive o rosto e os olhos, e que é geralmente adotada em algumas sociedades islâmicas. Seu uso obrigatório é considerado um símbolo de opressão às mulheres. Em muitos países, as mulheres são consideradas propriedade dos maridos e são tratadas como objetos. Na Arábia Saudita, elas não podem dirigir automóveis, abrir conta bancária, viajar ao exterior, escolher a roupa para trabalhar. Tudo deve ser feito pelo tutor homem, pai ou marido. Até as mulheres estrangeiras que visitam o país precisam se adequar às regras locais. Tudo em nome da cultura. Uma das soluções apontadas para solucionar essa contradição é a defesa do direito de expressão das comunidades inseridas nessa cultura. Se elas se sentem oprimidas, então essa opressão deve ser combatida. Se elas não se sentem oprimidas, então é um direito de escolha. Quando o governo francês proibiu o uso de véu pelas estudantes muçulmanas nas escolas francesas, essa medida foi vista pelos muçulmanos como um ataque à sua liberdade de expressão religiosa. Muitos franceses viram como uma defesa do Estado laico. Portanto, são diferentes pontos de vista em torno das questões culturais. Existe também a polêmica histórica, isto é, os costumes que hoje são moralmente considerados errados em nossa cultura, mas eram tidos como moralmente corretos pelos nossos antepassados. Um exemplo foi a escravidão e os maus tratos feitos às pessoas escravizadas. Eram práticas legalmente e moralmente aceitas pelos nossos antepassados. Surgem então duas perguntas. Primeira, houve uma evolução na cultura? Segunda, como devemos analisar nosso antepassado por esse costume, com respeito à sua cultura ou condenar suas atitudes que as gerações de hoje consideram desumanas? E os povos que consideravam moralmente correto perseguir minorias, como os alemães que perseguiram os judeus? Devemos respeitar o contexto histórico em que isso ocorreu? Ou nada justifica o genocídio de nenhum povo, nem mesmo o contexto histórico ou o relativismo cultural? Nesse caso, os defensores do relativismo cultural invocam o conceito de resistência às opressões. Por isso fazem uma abordagem histórica valorizando as lutas contra as diferentes formas de opressão. Se houveram lutas, então essas práticas devem ser condenadas, pois não há justificativa para maus tratos das pessoas.